Boa noite, pessoal. Estamos novamente aqui para dar continuação às nossas aulas de biossegurança, nossa aula 3. Na última aula, nós vimos a definição, tá certo? Vimos o que é biossegurança, sua definição, exemplo, biossegurança um exemplo real, o perfil da evolução natural de epidemias. Vocês receberam todo esse material via e-mail da turma. A situação, o problema do comportamento e a evolução nos anos. Vimos a questão também do como comportamento e como perfil do profissional e como controlar seus impulsos, tá certo? E treinamentos envolve tudo isso na biossegurança. E hoje nós vamos para as aplicações. Onde é aplicada a biossegurança propriamente dita? Nos laboratórios de ensino e pesquisa, clínicas e hospitais, consultório e outras instituições de saúde, alimentos geneticamente modificados, OGMs, estabelecimentos alimentícios, biotérios, biotecnologia, radioisótopos, que lida com radiação e outros. Um histórico. Na antiguidade, as doenças e agentes químicos e físicos em ambientes de trabalho. A Lei 8974, de 5/1/95, que vem dos organismos geneticamente modificados. Com o decreto 1752, de 20 de 12 de 1995, foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para o país, aplicando normas e instruções normativas que devem ser acatadas em todos os níveis. E a Portaria 343, de 19 de 2 de 2002, Comissão de Biossegurança em Saúde, tá certo? Só em 2002 foi que houve realmente uma Comissão de Biossegurança em Saúde. E houve a Lei de Biossegurança Nacional, que é aquela 11.105, de 24 de 3 de 2005, tá certo? Que foi para os organismos geneticamente modificados. A simbologia, tá certo? Muitas vezes nós entramos em um consultório, nós entramos em uma clínica da área de saúde, nós entramos também em indústrias alimentícias e nós não entendemos certas simbologias que existem no local. Porque essas pessoas também em indústrias alimentícias usam máscaras, usam luvas, usam gorro, roupas impermeáveis, botas, tá certo? Tudo isso para evitar uma contaminação cruzada, tá certo? Por micro-organismos que venham da área externa e possam contaminar ali aqueles alimentos. Vamos lá para nossas simbologias. Risco biológico, que é essa aqui, que até faz parte da capa de nossa aula de biossegurança, tá certo? Todo local que você chegar, que você vê esse emblema aqui, naquele local há risco biológico, certo? Essa placa aqui você vê muito em todos os locais, praticamente, proibida a entrada de pessoas. Essa outra, material nocivo ou irritante. Continuando, material corrosivo, material tóxico, nós vemos muito isso daqui em embalagens também de desinfetantes, de venenos, inseticidas que nós usamos domiciliares, material radioativo,
Proteção obrigatória para os pés. Que precaução obrigatória é essa para os pés? Sapato fechado, certo? Ou uso realmente de botas impermeáveis, depende do setor onde você é locado, certo? Uso obrigatório de máscara integral. Máscara integral e protetores faciais. Até hoje não era muito do nosso dia a dia usar essa máscara integral ou protetor facial, mas com a vinda do Covid-19, e nós sabemos que agora com as gotículas também expelidas no ar, tá certo? No ambiente, nós podemos também se contaminar. Aí veio mais à tona o uso da máscara integral e protetores faciais. Tem muitas pessoas usando, tá certo? Até para resolver suas coisas em banco, mercado, as pessoas estão usando protetores faciais, ou eu mesma ou estou usando protetor facial ou óculos de proteção, tá certo? Para fazer minhas atividades, com o uso da máscara também. Proteção obrigatória para as mãos, quer dizer que é naquele local nós devemos usar as luvas, tá certo? Professora, mas que luva eu uso? Se você trabalha numa área de enfermagem, você vai usar a luva de procedimento, dependendo do procedimento que eu irei fazer, uma luva de procedimento comum ou uma luva de procedimento estéril, tá certo? Para pessoas que trabalham na área e vão exercer outras atividades, pode ser uma luva mais grossa de látex, que ela vem até o cotovelo, tá certo? Para evitar, como elas lidam com materiais corrosivos e desinfetantes e outras séries deles, ela precisa de uma resistência maior e de uma proteção maior. Uso obrigatório de óculos de proteção. Era uma resistência grande até hoje de alguns profissionais de saúde de usar óculos de proteção. Muitos tinham os seus e não utilizavam. O meu, eu tenho um que faz mais de 15 anos que eu tenho ele, e ele está novinho. Por quê? Pouco uso. Nós até hoje, tínhamos utilizado muito pouco o óculos de proteção, vindo hoje a necessidade de usar ou o óculos de proteção ou a máscara integral, não esquecendo de higienizar elas com água e sabão e nunca com álcool a 70%, porque o álcool queima, tá certo? A viseira. Simbologias. Risco de explosão, o material é explosivo. Proibido fumar. Inflamável. Extintor. Boas práticas de área física. Vamos lá. Boas práticas de área física em um laboratório ou clínicas afins da área de saúde voltadas para a biossegurança. O ambiente tem que ser amplo. Por que amplo? Evitar o contato, tá certo? De um profissional batendo no outro, de um paciente bater no outro, de um ficar perto do outro. Nós sabemos agora que a distância é de 1,5 m a 2 metros de uma pessoa para a outra, tá certo? Paredes, teto e chão de material de fácil limpeza e antiderrapante para haver uma higienização ali correta. Iluminação, água e voltagem dos aparelhos. Sempre averiguar na chegada do trabalho e também na saída, tá certo? Você averiguar como está a iluminação, como está a água e a voltagem dos aparelhos. Bancadas fixas, impermeáveis e resistentes. O que é isso? As bancadas têm que ser de materiais impermeáveis para evitar ali a infiltração, tá certo? De agentes biológicos e também ali de manipulações que você vai fazer. Por quê? Pode vir ali a desenvolver micro-organismos, principalmente madeira. Madeira não serve para fazer bancadas para a área nossa. Mobília de fácil limpeza e higienização.
e que aguente produtos químicos, pias com infraestrutura adequada, a maioria com sensores ou pedais, tá certo? Para evitar o manuseio. Portas fechadas do tipo vai e vem, portas vai e vem para evitar manusear. Objetos pessoais, alimentação e estocagem em áreas próprias, para você não contaminar a área externa e a área interna. Imagina você ali dentro de um laboratório e se alimentando. Nós não podemos fazer isso, tá certo? Levar objetos pessoais para dentro do laboratório, você vai estar contaminando seus objetos pessoais, consequentemente você vai estar levando para casa aqueles micro-organismos. O autoclave tem que ficar em seu local próprio, no CME, juntamente com todos aqueles materiais que precisam ser higienizados e esterilizados. Piso antiderrapante, impermeável, resistente a produtos químicos e de fácil limpeza. Refeitório ou copa, situar-se fora da área técnica de trabalho. Ventilação, manutenção dos filtros de ar-condicionados e capelas, tá certo? Feito a cada 30 dias. Mas hoje nós devemos fazer a cada 15 dias, tá certo? Quem for fazer, usar os equipamentos de proteções adequados para essa higienização. Boas práticas de áreas físicas, aqui estamos algumas imagens. Área física, um exemplo aqui de área física, tá certo? Que é pequena, mas o desenvolvimento é constante. Boas práticas de rotulagem, tá certo? Todos os nossos materiais que nós vamos utilizar, colocar em pincetas e essas serem higienizadas no máximo com 8 dias, a partir da colocação dele. Você vai escolher um dia que seja mais calmo ali no laboratório, tá certo? Você irá lavar as pincetas e irá colocar aquela substância. Um exemplo, álcool 70%. Você vai colocar lá álcool 70%, vai colocar o lote, a fabricação, tá certo? A data que foi colocado na pinceta e a data que irá ser desprezado, se sobrar alguma quantidade ali. Normalmente nós fazemos de sexta a outra sexta-feira, tá certo? Por quê? Porque na sexta-feira é um dia de menos movimento no laboratório. Já em hospitais, nós fazemos de segunda a outra segunda-feira. Depende do fluxo, tá certo? De sua unidade. Aqui, uniformes. O que nós indicamos é você já ir para a sua unidade de trabalho com seu uniforme de trabalho e lá se paramentar com as outras roupas que precisa, tá certo? Nunca você entrar em casa com aquela roupa que você utilizou no trabalho. Outra observação. Ao levar as roupas para casa, nunca, tá certo? Levar elas nunca dentro da sua mala soltas. Levar sempre um saco para levar essas roupas acondicionadas. Não lavar elas em máquinas de lavar, porque os micro-organismos ali que vieram nelas, tá certo? Pode usar da sua máquina de lavar para se proliferar. A máquina de lavar ela é úmida. Existem muitos micro-organismos que vão ficar no filtro, tá certo? Ali só contaminando as outras roupas, consequentemente. Boas práticas de uniforme. O uniforme que foi exigido na área que você vai exercer suas atividades, você sempre ficar vigilante ao uso deles. Boas práticas de cabelos e rosto, tá certo? Sempre usar
a touca, tá certo? Cabelos amarrados e a máscara. Nós vimos no exemplo na aula passada do técnico de análises clínicas ou do técnico de laboratório que no final do expediente, numa sexta-feira, querendo sair cedo do trabalho, usou a máscara cobrindo sua boca, não cobrindo o nariz. Ele pode ter ele se contaminou ali com o bacilo da TB, levou para casa, contaminou sua empregada doméstica e, consequentemente, ela levou para quem? Quem foi que veio desenvolver a TB? Um filho dela. Isso pode ocorrer com nós em qualquer dia, tá certo? E podemos sim ocasionar infecções cruzadas, tá certo? E indiretamente, que isso nós vamos ver lá em precauções. Precauções padrões, precauções por gotícula, precauções por aerosóis e precauções por contato direto ou indireto, certo? Boas práticas de cabelo. Você pode ter seu cabelo liso, ter seu cabelo black power, lindo, mas esses cabelos você só pode usar fora da área restrita de trabalho. Adereços. Adereços é totalmente vetado na área da biossegurança, de acordo com a NR32, tá certo? Essa nossa aula é toda voltada na NR32. Por quê? Os micro-organismos amam adereços. Eles se colam ali no adereço e para onde você for, você vai levar ele. Principalmente nós que vivemos em áreas de risco hospitalares, tá certo? Nós íamos com o adereço, sair com ele, uma criança pegar, alguém da nossa família pegar, tá certo? Uma criança bota na boca, a gente sabe que criança adora pegar um colar e colocar na boca. Nós não podemos fazer isso, sempre pensar no próximo, certo? Boas práticas de calçado. Eu sei que nós adoramos, tá certo? Uma sandália alta, aberta, mostrando os dedinhos. Mas na área da saúde nós sabemos que sapato, tá certo? Impermeáveis de preferência e sapatos fechados. Dependendo da área que você trabalha, precisa também usar botas impermeáveis. Vamos lá. Unhas curtas e aparadas. Elas podem estar feitas, pintadas sim, mas um esmalte com cor clara para você observar ali sujidades. Não usar adereços, tá certo? Não usar anéis dentro do trabalho. Sempre lembrar de retirá-los, ok? A mesma coisa com brincos. Brincos deverá ser retirados para o trabalho. Aqui é um exemplo, tá certo? De micoses adquiridas por um técnico de laboratório, um técnico de análises clínicas, que tinha as unhas grandes e não manuseou corretamente e não utilizou das técnicas de biossegurança. Alimentos. Alimentos, estocagem fora da área de trabalho, tá certo? E também se alimentar fora da área de trabalho. Nunca fumar, tá certo? Para evitar pragas. Qual é a praga ali pior que você acha na nossa área hoje? Muitas pessoas dizem barata, rato. A nossa pior praga nós vimos, né? Que é a formiga. A formiga, ela sobe e vai para a mesa como o bolo, ela desce e come a barata que nós matamos na noite anterior, tá certo? Que o rato está por ali. O vilão nosso, tá certo? Nas unidades de saúde é a formiga. A formiga, ela carrega nela todos os micro-organismos por onde ela passou. Desde quando ela vem de lá do formigueiro, tá certo? Até ela
ser também uma formiga de mesa. Por onde ela passou, ela está levando aqueles micro-organismos. No hospital, você tendo uma formiga, ela é armazenador potencial de micro-organismos multiresistentes, que são os MRs, que até hoje eram nossos vilões no hospital. Agora veio a Covid-19, tá certo? O nosso vilão no UTI eram os micro-organismos multiresistentes. E agora nós vemos também o Covid-19. Não ter vetado animais e plantas. Plantas nela, ela tem fungo, tá certo? Animais também nós não podemos ter por causa da contaminação, tá certo? Pipetas, nunca, quando você for pipetar algo, nunca, não estou conseguindo pipetar, eu vou pipetar com a boca. De maneira nenhuma. Use os fluxos que são usados para usar na pipeta ou tente usar outra pipeta, tá certo? Nunca usar da boca para pipetar. Agulhas, ter muito cuidado com as agulhas, tá certo? E o seu descarte. Nós vimos nas aulas, em sala de aula, que o descarte das seringas com as agulhas é feito na caixa de pérfuro cortante, tá certo? E o lixo comum, ele é descartado no lixo preto. E o lixo contaminado é o lixo branco, leitoso, tá certo? Nunca esquecer desses exemplos. Até teve uma colega que na prova, uma aluna colocou lixo infectado, desprezo, no saco preto. Aí eu fui questionar, por que no saco preto? Porque no laboratório onde eu trabalho não existe lixo branco infectado, só existe lixo preto ou pérfuro cortante, ou lixo azul. Lixo azul, gente, é lixo comum domiciliar. Como também na minha casa eu posso usar também o saco preto, que é do lixo comum. Mas nunca em unidades de saúde é vetado isso, de usar sacos azuis. Saco preto, tá certo? Para lixo comum. Saco branco, leitoso, para lixo infectante. E pérfuro cortante na caixa de pérfuro cortante, aquela caixa amarela, que nós vemos também em algumas unidades, infelizmente, usando caixa de papelão normal, quando você compra alguma mercadoria e ficam colocando nessa caixa. Essa caixa é fina e pode passar, sim, uma agulha, vindo ocasionar um acidente de trabalho. Lavagem das mãos, nós vamos ter essa aula, tá certo? Separadamente, de lavagem das mãos. Nós sempre, meus alunos fazem, desde lá da TAC 5, aula prática também de lavagem das mãos, tá certo? Eu vou marcar com vocês pelo Zoom depois para a gente fazer uma atividade bem dinâmica de lavagem das mãos. E agora com o Covid-19, nós vamos bater isso bem, né? Lavar as mãos com água e sabão, lavar as mãos com água e sabão. E o uso do álcool 70, quando eu não tenho uma pia, nem água e sabão à minha disposição, tá certo? Mas nunca esquecer da prioridade da lavagem das mãos. Eita, minha mão chega a tá grossa e descamando esses dias. Sim, porque o uso constante, tá certo? De detergente clorexidina e também do uso do álcool 70%. A higiene demanda tempo. Às vezes o profissional se encontra tão sobrecarregado pelo trabalho
que pula a ação de higiene para ir direto à ação assistencial, que é vista como a mais importante. Muitas vezes você está ali no hospital, vai direto prestar assistência ao paciente, mas pulou ali a fase de higienização das mãos. O que você pode acarretar no paciente ali, naquele cliente seu? Uma infecção. Os micro-organismos que você estava na mão, tá certo? De um cliente, de um paciente anterior, você está levando para ele. Se ele for imunodeprimido, ele pode desenvolver outras e outras doenças, patologias que você está levando para ele por um simples fato de pular a higienização das mãos para prestar logo assistência a ele. Uma assistência que está sendo totalmente rebaixada, porque você está ali ocasionando a ele uma contaminação. Boas práticas de lavagem das mãos: palma, dorso das mãos, espaços interdigitais, polegar, articulações, unhas e extremidade dos dedos e punho. Nossa aula 5 ou 6 será exclusivamente sobre a lavagem das mãos. Aqui, atenção, o que é? Mesmo você fazendo suas atividades domésticas e você, numa área hospitalar, você tem que prestar atenção em todas as atividades que você está exercendo, porque senão você está ali ocasionando riscos, tanto para você quanto para quem está junto. Vidrarias. As vidrarias, você colocar elas num local adequado, livre de riscos, tá certo? De acidentes. Lixo, como nós falamos, lixo infectante, lixo branco, certo? Plástico, papel, lixo comum, lixo, sacos pretos, na área da saúde, sacos pretos. Isso nós vemos no plano de gerenciamento de resíduos, tá certo? Pérfuro cortante, caixa amarela, tá certo? De papelão rígida, tem que ser a caixa realmente usada para acondicionar o pérfuro cortante, que esse será levado para incineração, juntamente com o lixo infectante, que vem uma vez na semana ou duas, uma empresa, tá certo? Que recolhe lixos biológicos e leva esse lixo para incineração. Já o lixo preto, lixo comum, ele é levado pela empresa que recolhe o lixo comum da cidade, diretamente para as áreas destinadas. Vamos lá ver alguns casos de profissionais, algumas imagens, tá certo? E vamos ver aqui o que é que está faltando ali de práticas de biossegurança. Aqui, um esteticista, tá certo? Fazendo uma limpeza de pele uma cliente e ali ao lado sua assistente. O que está faltando aí, Denise? Nelas, né? Vou deixar vocês para analisarem bem isso, certo? Na nossa prova, irá ter uma imagem para vocês fazerem uma análise. Aqui, ela está usando corretamente os EPIs. Quais são os EPIs que estão incorretos? Ou quais estão corretos? Outro exemplo.
Outro exemplo. Outro exemplo. Vão fazendo no caderno de vocês, tá certo? Cada exemplo desse, façam uma análise crítica. TAC 32. Outro exemplo, adereços. Eu posso usar adereços no ambiente hospitalar? Quais EPIs e quais normas de segurança ela está seguindo aqui corretamente e quais delas ela não está seguindo e quais riscos isso pode levar? Coloquem todas essas observações, tá certo? No caderno de vocês, enumerando cada imagem dessa. Outra, relógio. Eu posso usar o relógio dessa forma? Outro exemplo. Outro exemplo. Não esquecendo que essa aula já foi enviada, certo, para o e-mail da turma. Outro exemplo. Outro exemplo. Esse profissional está com jaleco, com punho. Outro exemplo. Ao analisar uma placa dessas, quais EPIs eu devo utilizar? Desculpa, gente. Outro exemplo. Outro exemplo. Outro exemplo. Nossa caixa de perfuro cortante aqui, certo? Sempre temos que ficar de olho no nosso dia a dia. Às vezes nós seguimos tanto as normas de biossegurança da NR32, mas por um descuido, porque é final da tarde, porque eu quero ir para casa, porque eu quero dormir em casa, eu começo a pular as atividades, causando risco para a minha saúde e para a saúde dos pacientes, quanto para a saúde dos meus familiares, tá certo? Na próxima aula, nós vamos seguir com análises de riscos, tá certo? Com os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e acidentais. Depois, nós iremos para a aula de lavagem das mãos, ok? TAC 32. Vocês vão fazendo as atividades, vão colocando nos cadernos, tá certo? Que no final eu vou dar uma olhada em todos, vamos fazer um resumo de todas as atividades, tá certo? Fechando assim a nota de vocês. Um beijo, até a próxima.